aí, poxa, eu que trabalho espiritualidade desde 2005, né? E mais fortemente agora. Gente, como a intuição ela pode ser desenvolvida mesmo, né? Treinada, né? Então, fala um pouquinho de quem você é, se apresente agora para os meus seguidores, que podem virar os seus, e depois a gente entra no papo do que é intuição, tá? Ok. Meu nome é Sérgio Antônio Meneghetti, né? Eu estou residindo em Pindamonhangaba há uns quase 20 anos. Eu vim para cá por causa da empresa. Eu sou químico de profissão, mas eu gostei desse negócio de escrever. E a intuição me acompanha desde garoto, vamos assim dizer, né? Já apareciam alguns fenômenos que eu fui identificando. Mas o forte Sim. mesmo aconteceu em torno de uns 35 anos atrás, onde eu encontrei Ah, uma pouco tempo. obra fantástica, né? É. E que deu muitas respostas. Já que você mostrou meus livros aí, deixa eu mostrar esse daqui. É. Ah. A Grande Síntese, tá? Isso daqui é A excelente, grande o quê? excelente. Que está espelhado, eu não consigo entender. A grande o quê? A Grande Síntese, de Pietro Baldi. Síntese. Isso. Tá. E esse livro, Tatiana, ele abriu assim não uma janela, ele abriu o teto do saber. Então, que se você quiser saber como funciona a vida, está nessa obra. E aí eu comecei a Ah, é? É pesquisar simples sobre. assim? Olha que eu vou aceitar, hein? Ó, Porque olha, para entender a vida, eu brinco que para entender a vida a gente leva pelo menos uns 40 anos. Ok, entendi a vida. E dos 40, 80 é ok, agora eu vou resolver os BO que eu criei lá atrás. É, porque é mas, isso que tá aparecendo nas terapias, meu. Pelo amor de Deus. mas é Ai, bom, né, ai. minha amiga? À É. medida que a gente evolui, as coisas novas vão chegando, os desafios vão chegando. E nesse caminho da É. intuição, eu escrevi 4 obras, né? Você tem a primeira aí, e essa É. daqui seria o último, tá? Esse Tá. saiu depois que nós conversamos. Qual é o E nome? a intuição no avanço da ciência e tecnologia. Esse E você tem seria uma mais. experiência super legal em relação a isso para contar. Eu quero que você conte. Olha, posso começar pela última? Pode começar do jeito que você quiser. Bom, a última, eu tenho um livro, um dos meus livros, chama Ah, A Reconstrução do Universo. Ele é bem ah, científico, então é mais ou menos como funciona o universo, baseado nessa obra que eu te mostrei, ah. e, e insights que eu tive muito bom. E nesse livro, eu queria mostrar como que nasce a matéria e como ela cresce, tá? Diferente dos conceitos Tá, científicos da ciência. E tá. para isso eu comecei a pensar e veio a ideia de que o começo seria do átomo, seria o hidrogênio, tá? O segundo átomo seria o hélio. Então eu teria que pensar como que acontece essa transmutação do hidrogênio ao hélio sem a fusão nuclear, sem o que acontece no Sol, tá? E isso daí ficou matutando na minha cabeça, como sempre. E aí, quando foi dia Ah, é algo 19 comum. de. Matuta da cabeça em qualquer um. Quando foi Ah, 19 de dezembro agora de 2023, veio um insight assim na ideia o como isso acontece. E é uma coisa revolucionária no sentido oh, científico. E isso ah. daí fez com que eu fizesse mais um livro, que seria do hidrogênio ao hélio sem fusão nuclear. Então, esse insight seria o último que eu tive, mais importante, e sem ser metido, tá? Ele é passível, sendo provado pela ciência, a um prêmio Nobel, porque seria um passo muito grande no conhecimento da matéria. Então, eu estou Nossa. batalhando mandando material para cientistas de várias partes do mundo e o público em geral sobre esse assunto. Então, esse foi o último.
Mas agora tem vários que você já leu aí no livro, que já comentamos em outros programas. Aí você chuta a bola que eu defendo aqui. Não, não, eu só vou perguntar assim, ó. O que é intuição? E vou ficar aqui, ó. E você só vai falar. Tá, ok. Não, que nada, a gente vai bater papo. Vai brincar, não é formal, né? Então dá pra gente ser a gente mesmo. Sim. Então, porque é o seguinte, eu vou introduzir, vou dar um preâmbulo e você joga aí a bola. Intuição existe ainda, apesar do momento que a gente está, aquela coisa de, não, isso é coisa da minha cabeça, isso não existe, isso não é Deus, isso não é... Existe um monte de coisa falando sobre isso, e eu vejo muita gente entendendo que não, que a intuição realmente fala mesmo com a gente, né? Independente de religião, de crença, até de acreditar, ela existe. E aí eu vejo que é muita, não vou falar burrice, mas assim, até irresponsabilidade da nossa parte não ouvir a nossa intuição, né? Se a gente for ver bem, porque ela avisa o tempo todo. Essa é a conclusão mais forte que eu cheguei dela. E o que é essa intuição mesmo? É algo espiritual? É algo físico? É algo que tem que se conectar muito? Tem receitinha para a pessoa ter intuição, desenvolver? Como é que é? Bom, vamos pegar ela cientificamente, porque parece, por ser algo abstrato, tá, Tatiana? Isso gera muita dúvida nas pessoas. E por ser uma coisa também muito sutil, e você tem que ser tipo um aparelho bem refinado para perceber as informações. Eu vou te explicar a história da evolução para chegar no estágio evolução, tá? Eu até coloquei aqui no computador. Então, vamos pegar no átomo. A primeira contato que podemos falar seria a coesão, ou seja, o contato dos átomos. É a primeira troca de informação, de percepção que uma coisa tem de outra, tá? Então, no átomo seria a coesão. A hora que chega a vida, que seria o vegetal, a primeira fase da vida, o vegetal desenvolve o que seria a sensibilidade. Então, as plantas, elas são sensíveis, muito sensíveis. Elas captam, informações e sensações do externo, de pessoas, do ambiente, de várias formas. Aí vem um passo mais à frente, que seria a fase animal. No animal já surge um instinto, tá? É algo mais elaborado. Então, ela vai crescendo e, ao mesmo tempo, vai se complexando. Na hora que chega na fase humana, né, que seria a fase ali onde os Homo sapiens, a hora que o ser humano começa a ter consciência, olha, eu existo, começa a se analisar, tá? Ele adquire a fase consciência. E a consciência você pode classificar como razão e análise. Então, nessa fase, surge a inteligência, eu vejo uma situação, analiso e tenho o produto, né, daquela informação. Então, isso daí já faz alguns milênios que a gente está nessa fase. E agora a gente está no início de uma fase, eu não diria que a intuição surgiu agora, mas globalmente, que nós estamos no limiar da consciência para a superconsciência. E essa fase seria o quê? Quando na consciência é razão e análise, tá? Na superconsciência é intuição e síntese. Agora eu vou explicar um pouquinho mais claro. No átomo, a matéria, o vegetal ainda ele capta do jeito dele, ainda rudimentar. No animal, ele já percebe, os animais que convivem com o homem, ele tem muitas informações, então desenvolve a inteligência. Isso é muito importante, a gente ensinar os animais, porque a gente auxilia eles. Na fase humana, a gente sente, enxerga, ouve. Então, a gente tem os 5 sentidos, tá? E esses sentidos trabalham nessa fase mais matéria. Na fase intuição, quem percebe é o espírito, tá?
Então, há uma mudança não de continuidade, mas de qualidade. Então, o espírito ele começa a perceber um universo que o corpo, os olhos, o ouvido, às vezes não percebem. Não percebe. Então, temos ouvido, o olfato, nariz, boca, o tato, os olhos, né? E no caso da intuição, ele é processado, é captado pela glândula pineal. Isso daí muita gente fala da glândula pineal, né? Fica bem no centro. Então, ele já atua como uma espécie de antena. Então, você consegue perceber ondas eletromagnéticas do cosmos, de outra pessoa, né? Do ambiente, porque tudo está emitindo e recebendo ondas, né? Vivemos no mundo de ondas, de vibrações, tá? Mas estou falando como se fôssemos uma espécie de um radiotransmissor. Nós emitimos e recebemos, né? Então, esta é a fase da percepção da intuição. A intuição você começa a perceber, às vezes ver, mas não da forma que nós estamos vendo, tá? É um formato diferente. Coisas que para nós são inéditas, porque a gente dá um passo num ambiente que a gente ainda desconhece. Então, o que isso facilita? Às vezes você, primeira coisa, o tempo e o espaço começam a perder sentido. Por isso que às vezes a pessoa percebe uma coisa que vai acontecer, aí passa o tempo e ela acontece. E tempo e espaço tem muitas explicações do que é, né? Pode ser muita coisa, né? Então, é assim, bom, eu gosto de falar cientificamente para não ser, vamos dizer, enrolation, tá? Tá. O espaço é onde existe matéria, existe espaço, porque você precisa de, vamos dizer assim, de elementos que englobe você, que gerem limites, um exemplo, tá? Então, seria a dimensão espaciais, as 3 dimensões, tá? O tempo, na verdade, o que é para nós, tá? Seria o período de transmissão de uma onda. Então, por exemplo, eu estou falando, uma onda está chegando até você. Vai da minha voz até o microfone, do microfone vai até o satélite ou via cabo, né? E chega até você. Então, o tempo seria o percurso dessa onda até onde ela chega. Então, por isso que às vezes isso daí chega a ser alguma coisa relativa. Mas o tempo pode ser o tempo em outra vida, lá no passado. Pode. Né? Futuro, porque se a gente pensar numa linha do tempo, né? Sim. Então, por isso que eu falei que dá para perceber o tempo de várias maneiras. Sim. Então, mais ou menos isso. Então, nós, quando a gente está na fase consciência, razão e análise, você fica presa ao tempo e espaço. Consciência, razão e análise? A fase consciência seria igual razão e análise. Razão e análise, eu raciocínio e analiso, aí isso é igual a consciência. A fase superconsciência, que é a intuição, o que acontece? O tempo e o espaço começa como se fosse perder sentido. Você começa a entrar numa dimensão onde nada foi, nada será, tudo é. Exemplo, como que os profetas vão pegar, Isaías, que viu o advento de Jesus. É isso mesmo, Isaías? Como que a pessoa vai prever algo que vai acontecer daqui séculos ou milênios até? Entendeu? Como que ele viu isso? De alguma forma ele foi mostrado. O que acontece, Tatiana? São condições que nós, seres humanos, ainda não conhecemos muito bem. É a mesma coisa se você não existisse o ouvido, você não ouvisse nada. Aí, de repente, você começa a ouvir o som. É uma coisa nova que você desconhecia. E a intuição, você começa a perceber isso daí. Então, é um canal de... Que é um superpoder, né? É o nosso superpoder como ser humano, é a nossa intuição.
Não é? Correto. São superpoderes que a gente adquire, né? E assim E que vai. incrível, né? Como a gente, ser humano, e principalmente brasileiro também, a gente demora para aceitar os superpoderes, né? A gente acha, não, quando é minha cabeça, não, imagina. Então a gente negligencia a nossa intuição, a gente negligencia o nosso conhecimento desta vida, a gente negligencia o conhecimento, experiência que a gente recebeu pelo DNA, né? Pela ancestralidade, e para quem crê em reencarnação, da reencarnação. Para quem não crê, aí já tá bom, né? Ou seja, quanta coisa a gente negligencia. Então, assim, sempre a gente valida os outros, o que o outro fala, porque o outro é PhD, mas o que a gente sente, acredita, com os nossos valores e poderes, a gente diminui, menospreza, né? E eu vejo que é por isso que a gente está meio que atrasado, digamos assim, né? Eu sinto, às vezes, nosso planeta atrasado. Não, ele até está adiantado. O que acontece? A gente entraria em um papo mais complexo, né? Desvirtuaria do foco. Mas, então, só para você saber, então, eu sou uma pessoa desperta que estuda a quinta dimensão, a transição planetária e a inversão magnética, tá? Então, se você estuda isso aí, somos doidos juntos. E também vai fugir do assunto, trazer essas coisas para cá também foge totalmente. Mas eu acho assim, tá dando um grande boom agora por conta dessas transições todas que estão acontecendo, né, de tudo isso, mas eu sinto que o ser humano ainda demora para aprender, demora para, né? Sim, é uma escada eterna, né, Tatiana? O que acontece? Vamos pegar um pouco de história. Vamos pegar, por exemplo, o tempo de Platão, de Sócrates. Eles trabalhavam a ciência, a espiritualidade, a filosofia, tudo junto. Chegou de uns 2 séculos, 3 séculos atrás, veio o materialismo. O que aconteceu? O pessoal focou só na razão. Eu vejo, analiso e tiro o produto. Aqui está tudo, tudo explica. E baniu essa parte que seria filosófica e espiritual, principalmente. Não estou falando espiritual, religião, tá? Eu estou falando esse contato com a criação, esse sentimento mais profundo que a gente tem. Certo. Então, você quer explicar a ciência, ela se tornou assim tão avançada, mas ao mesmo tempo muito superficial. Tipo assim, se a ciência pegar uma melancia, ela vai estudar toda a casca dela, mas dificilmente ela vai penetrar na essência. Como que funciona o mecanismo para chegar nisso? Aí alguém vai falar, não, a ciência já estudou qual mecanismo. Não, tem muita coisa que eles não percebem, porque... Ou não querem estudar. Eu não quero. Que eu acho mais provável, porque quanto mais a gente mostra como que as coisas acontecem e são para as pessoas, mais pessoas livres e com poder de análise crítica surge. E é isso que a galera tem medo, do ser humano que acorda e vira um super-humano. Né? Com seu super-poder da intuição. Já era pro AM de Moraes, já era. Tá, beleza, continua. Então, nessa fase, né, que a gente está passando, que está turbulento, você falou de transição planetária, realmente está acontecendo algo muito grande na Terra, né? E isso é normal. Não só e ninguém está se ligando. O pessoal ainda muitos estão adormecidos e não tem demais, Sérgio. Eu falo as coisas para as pessoas falam, isso é mentira. Eu falei, cara, vai estudar, você não está estudando nos lugares corretos, vai pegar de surpresa. A galera vai tudo morrer de susto, literalmente. E ainda mais agora que está entrando a inteligência artificial, o que acontece? Isso daí dá facilidades às pessoas. Inclusive alguma coisa eu faço, por exemplo, capa do meu livro, deixa eu pegar, esse daqui você não conhece, esse é o... não, a sequência já é outro? Construção do pensamento. Esse sequência desse? Eu gosto de filosofia, adoro. Eu era boa na escola de filosofia. Eu nunca estudei. Eu sigo. Gente, eu sigo Mário Sérgio Cortella, Clóvis e tantos outros aí, Leandro Carnal, apesar de serem tão diferentes, eu acho o máximo. E o
que acontece? As pessoas estão jogando o potencial dela para fora. Com isso, o que acontece com o ser humano? Pensa menos, analisa menos, questiona menos. Então, em vez de ele conduzir a vida dele, ele começa a ser conduzido. Exatamente. Esse é o problema. E o que está acontecendo com a maioria. Porque é mais fácil. Bem mais. Às vezes, a gente faz um pedido ou um livro que eu já fiz aí você pede para a pessoa colaborar com o livro escrevendo uma parte, fazer uma coletânea. Aí as pessoas, pô, mas eu não consigo escrever, eu não consigo. Mas põe uma fofoquinha aí no Facebook, o pessoal faz textos monstruosos. Mas não é verdade? É verdade. Então, e aí como é que essa pessoa vai desenvolver a intuição se ela tem que desenvolver primeiro a consciência, que é análise e o quê? Análise. Razão e análise seria a fase. Razão e análise igual consciência. Igual consciência. Pois é. Então, você precisa desenvolver isso. E como eu já comentei para você em outra oportunidade, é que nem uma ginástica, minha amiga. Se você não fizer ginástica para a mente, você não tá burra. Tá? E outro porque vai atrofiar. Exatamente. Outro fator importante é o que? Nós jogamos tudo para o externo. E com a intuição, você tem que perceber o interno. Você tem que se conhecer, perceber através da sensibilidade, da percepção, informações sutis, que vem às vezes muito rápido, que é a característica da intuição, tá? As informações, os famosos insights, né? Como as pessoas gostam de falar. E você tem que estar atento a essas informações. Porque não adianta nada bater na sua mente uma informação importante se você não souber absorvê-la, captá-la e trabalhá-la. Mas tem gente que se chegar aí e ficar meio perdido, tá beleza. A maioria não consegue chegar nem aí. A maioria não consegue nem por quê? Porque não tem a construção do pensamento, não tem a construção do pensamento direito, não sabe nem o que quer, para onde quer, o que vai, o que não quer, não se conhece. E aí não atinge o segundo nível. O primeiro nível é a consciência, o segundo é a superconsciência. Superconsciência, depois a intuição. Então a galera só vai chegar, a galera tá aqui ainda, a galera tá na primalidade, nem sei se existe essa palavra. A galera tá ali no primal ainda. A galera tá ali no primal ainda. Então assim, aí a galera não quer estudar, não quer conhecer, como que vai desenvolver? Razão e... Jesus! Razão e análise, né? E não vai chegar. E aí vai começar a achar que ou eu tô louca, ou colocar tudo também na conta de Deus, né? Porque foi Deus que me falou. E também tem esse perigo também, né? Que intuição é de Deus, né? Mas nem tudo é intuição, faz coisa da sua cabeça. E a questão é como discernir isso aí. Então eu vejo que realmente é uma escadinha, né? Tem que subir. Ué, parou a internet aqui? Eu estou te Travou. Mas não tá vendo, né? Estou vendo. Você está travada, mas eu estou te ouvindo. Estou travada. Oxe, tá, já volta. Mas continua, então. Então, o que acontece com as pessoas, se elas não adquirem isso daí, elas vão se atrasando na sua existência, né? Porque a vida não é só vir aqui, comer, beber, dormir, sexo. A vida tem muito, muito mais do que isso, né? Muito mais do que nós somos isso. O produto, diríamos assim, a obra-prima divina aqui na Terra. E a gente tem que crescer, né? Eu vou falar um trechinho seu aqui, ó, da definição. Mas você não tá enxergando, não tá vendo? Pô, travou mesmo, gente. Precisa voltar. Mas pode ler aí que eu tô te vendo travado, mas eu tô te ouvindo. Pelo menos eu não parei com a olha, né? Até que ficou uma imagem assim bonitinha. Ó, você escreveu aqui: ato de ver, perceber, discernir de forma clara e imediata. Quem não tem a construção da consciência certinho não vai conseguir chegar nesse passo. Ato ou capacidade de pressentir, né?
Contemplação pela qual se atinge em toda a sua plenitude uma verdade de ordem diversa daquelas que se atingem por meio da razão ou do conhecimento discursivo ou analítico. Olha só, canal de ligação entre o ponderável e imponderável, ou ligação entre o material e espiritual. Essa definição foi perfeita. Resumindo, seria isso. E voltando para o que você falou, nós estamos... a gente nem deve também, às vezes, criticar muito, sabe por quê, Tatiana? A gente está iniciando esse processo. Então, a harmonização, a hora que ela está começando nisso, aí elas vão começar a convergir para esse assunto, né? E deixa de ser uma coisa misteriosa, deixa de ser, às vezes, algo como às vezes as pessoas pensam que é algo esotérico, religioso ou fantasioso, para saber que é uma coisa natural do ser humano, que existe uma explicação científica e que é o nosso futuro. Se com a razão e análise, que seria a consciência, o homem fez um progresso monstruoso aqui no planeta Terra, com a intuição, a coisa é absurdamente maior. A gente não com certeza. Imaginar. Porque é quântico, né? Ô Sérgio, eu acho que eu vou sair dessa live e... Tá bom, aí você estava nessa empresa, vamos lá, continuar. Você estava na Honda, resolvendo um problema e ninguém não conseguia resolver. A empresa não conseguia produzir um material adequado para a Honda. Isso. E aí, já que jogaram a toalha, eu falei para o meu chefe imediato, eu posso tentar do meu jeito, né? Isso foi numa sexta-feira e eu iria no sábado seguinte, né? Que seria no dia seguinte. Aí eu fui, o laboratório estava tranquilo, só estava eu. E aí que eu fiz, Tatiana, eu soltei a mente, né? Primeiro fiz uma prece, pedi a Deus, você tem que se equilibrar primeiro, né? Quanto mais equilibrado, melhor. Aí fiz prece, pedi a Deus tranquilidade e soltei a mente. Aí veio como se fosse um flash e como se fosse uma visão mental, o que eu tinha que fazer no processo, e eu sabia o porquê que eu tinha que fazer aquilo. E eu tinha que inverter parâmetros que eram já padrões da empresa. Eu fiz essas alterações segundo o que veio na intuição, produzi o material. Na segunda-feira foi testado e ele superou a expectativa até do que a Honda precisava. Em cima disso, nós ganhamos o projeto da Honda em 2001, tá? Que seria o Civic, o novo Civic. E em cima disso daí gerou-se nova tecnologia e conseguimos também reduzir custos à empresa, né, onde eu trabalhava. E as outras montadoras, por a Honda ser assim muito exigente, começou a vir atrás da empresa para querer material similar. Então, houve um grande ganho para a empresa sobre isso. E o quê? Intuição. O que a intuição Você recebeu em sonho? Não, esse eu estava acordadão. Em sonho, aconteceu um fato. Uma vez eu sonhei com 4 amigos que estavam me convidando para uma sociedade, numa empresinha de injeção. Eu acordei umas 9 horas da manhã, veio um dos caras lá, que eram 4 sócios, e me convidou. Sabe quando você dá um passo errado? Eu dei esse passo errado. Só sofri, minha amiga. Então, era isso que eu ia falar. Neste tipo de caso, nem intuição, nem precisava da intuição. Eu mesmo já falaria, não entra, a sociedade não dá certo. Olha, é muito difícil. Ai, meu Deus. Então, esse foi um dos casos. Teve um caso de um amigo, né, que ele sonhou, ele tinha dificuldade com conserto de radar, e ele não sabia como resolver. Ele sonhou que ele tinha que mexer, foi lá, mexeu no dia seguinte e consertou. Mas para mim acontece a maioria das coisas quando eu estou acordado. Comigo também. Quando você ia falar, antes de falar isso, você ia falar assim, a intuição funciona, aí eu interrompi você.
Então, a intuição funciona que nem um rádio. Então, quanto mais, vamos dizer, sintonizado você estiver, mais fácil você captar essas ondas eletromagnéticas e entenderá a informação. Então, Então, assim, a importante você sintonia não é estar. diretamente com Deus. A sintonia diretamente é seguir esses 3 passos. Sair da onde a gente está, dessa normose, dessa dormência, e ir para a consciência, que é raciocínio e análise, certo? Sim, na verdade, tem que Depois estar você se super conecta com consciente, a... com a super É, consciência. porque eu Agora vamos sempre falar. achei que a intuição era para estar ligado com Deus, com a oração, com a não sei o quê. E esse livro que eu li seu me fez entender que não, que é o que você acabou de falar. Então, o que acontece? Vamos colocar Deus na história, oração, prece. O que acontece? Se você quiser uma coisa forte, um barulho, você pega, por exemplo, uma música alta, alguma coisa que te excite, tá? Agora, se você quiser contemplar, meditar, você vai procurar o ambiente e você está mais tranquilo possível. Então, qual é a melhor forma de você fazer isso? Primeiramente, quando você faz uma prece, uma oração, você começa a se equilibrar. Você começa a sair Verdade. de um nível vibratório diferente. Então, É, naturalmente, você estará mais apto a perceber coisas sutis e nobres e importantes. Então, é e uma verdade. coisa, quanto a Deus, não tem como sair de Deus, tá? Não tem como sair de Deus. A gente pode ser, vamos dizer assim, não aceitá-lo, mas não tem como sair da presença divina. É mais É, complexo o que é. assunto, mas a É. gente acha que Deus Nós está num somos ponto e a ele está própria no outro presença ponto. divina. Nós Nós somos somos uma uma centelha. manifestação dele. É, Nós somos pequenas manifestações divinas. Então, é. é questão de tempo para a gente se reintegrar de corpo e alma, vamos assim dizer. Eu Então, negligenciava a minha intuição. Fala. esse equilíbrio psíquico, ou seja, esse refinamento para você captar as informações e estar pronto a elas, a entender, isso é vital. Porque É vital. não adianta. Eu percebi isso, Então, assim. Eu sempre gostei de estudar. E aí, estudar assim, não estudar só curso, estudar um monte de coisa, né? Eu sou muito curiosa, interessada em aprender. E aí, teve uma época que eu parei de estudar, porque você só trabalha, depois você cria filho, depois você se perde, depois, né, você se casa, se separa, e vira aquele auê a tua vida. E aí, depois de um certo momento, eu precisei me reconectar de 2005 para cá e peguei mais firme numa segunda fase, 2015, e mais firme agora em 2018 para cá, que eu estudei muito mais coisas. E aí eu comecei a perceber que quanto mais informação que eu transformava, olha, informação que eu transformava em conhecimento, informação de política, informação de alienígena, informação do meu próprio trabalho de comunicação, vários tipos de assuntos. Quando eu fui sacando, a minha memória, a minha capacidade de inteligência de discernir foi aumentando, e a ponto de alguém chegar com uma informação super assim, coerente, congruente, e eu falar, não, tem uma coisa aí que não tá batendo, né? E aí não é intuição, é análise crítica, que veio por conta de eu começar a me autoconhecer. Olha que loucura. E aí a intuição começa a florar de um jeito, eu até falo que intuição é que nem leite materno, quanto mais você dá, quanto mais você usa, mais você recebe, né? correto, E eu correto. não negligencio mais a minha intuição. E eu vejo que muita gente se ferra na vida porque não segue a intuição. Ela é uma coisa que ela vem pá, de repente. Você não fica, você não tem. Chega uma hora que você não tem dúvida, né? Ela vem completa. É o download inteiro. Sim. Sem E falha. rápido, né? E Rápido. rápido, no 8G já. É aquela velha história entre razão e intuição. Às vezes você vai tomar uma decisão, ou às vezes você vai ou fazer um passeio, vai a algum lugar, aí vem aquele choque em você, você não sabe explicar, te dá um aperto no coração.
Ou um Mas aí arrepio, um acelere no coração. mas como a gente é meio teimosão, vai lá e faz. É, Aí e tá errado, faz. toma na cabeça. Então você foi avisado com antecedência, É. mas, não, isso não existe. Então, É, geralmente, aí vem a pessoa culpar a Deus. Poxa vida, eu oro tanto, faço tanto, e Deus não me avisou. Avisou, minha filha, eu sei que não prestou atenção, né? o É que nem aviso a está piada sempre. lá, a mulher lá se afogando, aí Deus vai me ajudar, e Deus manda o bombeiro, vamos! Não, Deus vai me ajudar, e Deus manda a canoa, vamos! Pô, Deus, você não foi me ajudar, pô, mandei o bombeiro, mandei o helicóptero, mandei a canoa, você não entrou porque você não quis, não é? Exatamente, mas É é por aí unir as mesmo. duas coisas, como você falou no livro, é unir a matéria com o espírito. Correto. A intuição é a intersecção, não é? É a ponte. Olha só como é interessante quando você começa a ativar a tua cabeça, a estudar coisas diferentes, né? Enfim, você se salva de você mesmo em algumas situações e é Deus o tempo todo se manifestando. Eu estava construindo aqui quando a gente se viu pela última vez e agora eu já estou aqui na minha casa, no meu estúdio e tal. E eu estou aqui um dia com meu marido aqui num dos domingos e obra e cimento, nananã. Aí eu passei na loja, comprei um chocolate, deixei a sacola lá em cima, eu tô aqui embaixo. E eu tô aqui com o João. De repente, eu ouço assim na minha cabeça assim, Tatiana, sobe lá. Era para subir aqui. E eu não questiono mais. Porque vem cá. Sobe lá, Tatiana. Aí eu falo comigo mesma. Eu falei, legal, vou subir, né? Vou pegar o meu chocolate que eu comprei, que eu deixei lá em cima. E subir. Eu nem discuto mais. Aí eu gosto de falar com pessoas inteligentes, então eu falo comigo mesma. Aí eu subi, Sérgio, quando eu subi, tinha um cara pulando para dentro da minha obra, para roubar. E o Viu muro só? e a entrada lá é alta. Mais alta, achei que. Aí a gente teve que fazer mais alta, porque a gente jamais achou que ele ia pular. Quando ele estava quase descendo em 2 etapas, eu gritei. Sei lá que eu gritei. Aí meu marido subiu. Nessa, ele pulou de volta. Ele pulou de volta de um jeito, e é alto, botando o pé ali e acolá, como se ele já tivesse entrado aqui antes. Porque ele sabia onde botar os pés. Porque a velocidade que ele pulou de volta, ele já estava quase aqui embaixo. Hum, Então, assim, e aí ele entrou aqui, e entrando aqui, a gente fica refém, vai falar, se ele tá armado, a gente não tá, né? Até ele chegar aqui, ninguém vê nada, que é tudo fechado. Então, se eu negligencio isso, achando que, quem que vai entrar aqui? Se eu discuto com a minha intuição, olha o BO que eu ia me colocar. sim. A gente geralmente é avisado antes. A gente é É, avisado. essa casa aqui que estou fazendo a live, Hum. eu construí ela, né? É. E chegou uma hora que eu tinha uma casa em Santo André, coloquei à venda Hum. e eu fiz um financiamento aqui da Caixa para fazer o acabamento. Aí o que Ah. aconteceu, Tatiana? A casa de lá não vendia e aqui eu tinha que bancar a Caixa. Todo mês você tem que prestar contas, né? Fazer a casa andar. É. Né? E o negócio começou a apertar. Eu cheguei numa situação que eu estava arriscado a perder aqui essa casa, mesmo sendo a boa parte dela que eu fiz com o meu dinheiro, e a casa de Santo André, porque eu penhorei ela. Aí chegou uma ligação lá de um corretor lá, falou, seu Sérgio, tem um interessado na sua casa, ele está mandando 200 mil. Né? Na casa valia, naquela época, uns 280 lá, tá? Aí eu falei, puxa, é baixo, né? Mas se eu não aceitar, eu tô arriscado a perder as duas. Aí eu cheguei e falei com minha esposa, aí ela falou, pô, você não fez um livro sobre intuição, que é o verdinho que você tem aí? Eu falei, é mesmo, né? Aí eu procurei, pensei, né? Aí o que eu fiz? Eu soltei, fiz prece, geralmente eu peço a Deus, né? E me imaginei aceitando a proposta dele, que resolveria o meu problema aqui, mas perderia um bom dinheiro lá, tá? E não aceitando a oferta dele, colocando em risco os 2 imóveis. Aí, quando eu pensei aceitando, meu coração apertou.
E quando eu me imaginei não aceitando, mais colocando em risco aqui, meu coração ficou tranquilo. Aí eu cheguei e falei para minha esposa, olha, a situação é essa. Ela falou, foi isso que você intuiu? Eu falei, foi. Ah, então, fala para ele que você não aceita. Aí eu liguei para o cara, falei, olha, infelizmente não dá para aceitar. Ele falou, ó, seu Sérgio, você viu que está demorando, está difícil, né? Eu falei, não, não dá para aceitar, não. Aí tudo bem. Mas aí você fica com o coração na mão, porque eu coloquei 2 imóveis em risco. Daí 2 horas, Tatiana, ele liga de novo. Seu Sérgio apareceu interessado oferecendo 240. Você aceita? Falei, pode fechar. 2 horas depois? Olha isso. Se você não ouve a sua intuição, então, você ia estar se martirizando até. Exatamente. Exatamente. Então, são coisas assim, você tem que observar o seu coração. Tem que observar o seu coração. O corpo fala com a gente. O corpo fala. Então, se pesou, se deu dor de cabeça, se deu dor no ombro, incomodou aquilo ali, não é besteira, é alguma coisa, uma casa errada que você tá, com alguém errado, um assunto errado, né? O corpo mostra, fica inquieto, costa, coceira, dá um incômodo, é só prestar atenção. Mas as pessoas estão muito focadas em parecer do que ser. E eu falo isso por mim. Quando eu estava preocupada em parecer, ou em parecer, em aparecer, depois em parecer, aparecer para o outro e não para mim, depois eu quis parecer e agora eu quero ser. E assim, foda-se se vai agradar ou não vai agradar, entendeu? Não tô nem aí mesmo. E aí quando a gente assume isso, que é um passo meio que quântico, né? Porque é um passo, né, grande que muda assim a tua vida de uma vez, e tem que aguentar o rojão depois, que a conta não é barata. Mas, é isso, a gente precisa lidar com essa verdade. E a intuição, a gente é de verdade, né? E quanto mais de verdade você mais intuição você recebe, que nem leite materno. Mas as pessoas... E é isso que você falou, é perfeito, essa escadinha, né? Essa dica aí de receitinha, é ótimo. Então, o que acontece? Primeira coisa. Nós somos únicos. Cada pessoa é um mundo à parte, tá? Então, você tem que ser você mesmo. Ou você mesma, né, no caso de você. Então, o que acontece? Quanto mais individualidade, personalidade você tiver, mais fácil como você falou, você vai levar a porrada, mas esta pessoa é você. Então, a maior obra, é a sua construção interior. Isso é muito importante. E quanto mais você finca o seu propósito nisso, a possibilidade de você crescer interiormente e captar coisas boas é muito maior. Você deixa de ser artificial, você deixa de ser uma pessoa externa, você se torna mais interna. Você se torna mais eu, né? Isso que importa. E você falou uma coisa assim, neguei aquela compra, né? Porque me senti mal, ouvi minha intuição, meu coração gritou ali, eu não quis mais, e 2 horas depois estava encalhado há muito tempo. Não foi só o fato de você rejeitar a intuição, não usar a razão, que ela é importante sim, mas nesse caso você usou a razão e a intuição falou, não está correto, e te deu esse presente. Então, se a gente for olhar, é um presente o que a gente recebe de Deus, e é uma falta de respeito quando você não, de consideração, né? Você não se apoderar, é como se fosse uma desfeita, né? Você vai na casa dos mineiros, eles querem que você come queijo, bolo, pão, nanã, você não comer, eles ficam ofendidos. Aí você fala, tá bom, vai, então vou comer, vou fazer esse agrado. E aí outra vez você vai lá e eles te agradam mais ainda. Aí eu fico pensando que com Deus é a mesma coisa. Você não vai usar a intuição? Não? Então fica aí, seu mané, vou dar a intuição para outro ali, você não merece. Né? Gente, sim. A intuição, você começa a perceber ondas de pensamento que existem pelo cosmos, pelo universo. E quando você gera o mérito, né, perante ao Criador, eles procuram transmitir para você coisas boas, avisos, orientações. Você leu o Construção do Pensamento inteiro, não leu?
Eu li inteiro. Você viu o final? E dá para ler de novo. Você viu o final que eu te falei, de que o meu amigo aí falou o que eu tenho que fazer para construir esse livro? Se eu não desse atenção para Faz ele... tempo, eu não lembro. Aí eu falo, né, que eu tenho um amigo espiritual que a gente troca informação por telepatia, tá? Todo mundo tem, é o famoso Sim. anjo da guarda, tá? Todo mundo tem, Sim. e a gente deixa eles de lado geralmente. Então, a minha sintonia com ele é muito boa. Então, muitas e muitas vezes ele me ajudou e me ajuda o tempo todo. Só que, assim, eu tenho que ter o mérito, tenho que, vamos dizer, andar certinho. E tem Fazer a sua coisas parte. que tem que ser, como você falou, a minha parte, porque eu tenho que criar o mérito. Porque senão eu vou ser um boneco, entendeu? Eu vou ser uma marionete. E aí tem uma coisa interessante. Você falou que a intuição vem por meio do... Ih, tá soltando uns balãozinhos na tela? Não sei. O que foi isso? Não sei também. Ah, é alguém que solta? Ah, não sei. E aí você falou que a intuição vem por meio de de ondas uma onda. Só que se nós somos... Você capta pela glândula pineal. Pineal. Aí a minha pergunta é, se nós somos seres eletromagnéticos, a gente ainda não teria a capacidade da telepatia, mas se a intuição vem pela onda, o pensamento de uma outra pessoa também pode influenciar e eu tô achando que eu tô sendo intuída. Não é? Eu posso também dizer, é o mesmo, vamos lá, é a mesma onda, é o mesmo mecanismo quando eu olho para a pessoa e falo, já sei o que você está pensando, né? Geralmente marido e mulher, mãe e filho tem isso. Amigo, é a mesma onda? Não, é sintonia. Não. Vamos pegar a sintonia. Por exemplo, eu estou ouvindo ondas acústicas, tá? Então é um tipo de onda. Eu estou vendo. Então eu estou vendo ondas eletromagnéticas que trazem o poder, é registrado e o cérebro trabalha essa informação, então eu enxergo, tá? Então, existem vários tipos de ondas, não é só uma coisa. Nós somos complexos, nós somos a constituição. O espírito, um corpo semimaterial que podemos chamar de perispírito, que seria um molde desse corpo, e matéria. E tudo isso trabalha com ondas, vibrações, esse tipo de coisa. Quando você falou de uma pessoa passar alguma coisa, um pensamento para você. Ela está emitindo ondas para você. Se você estiver afins ou sintonizada nestas ondas, você vai captar a informação dela, ok? Por aí você já tira assim, eu quero estar sintonizado com coisa boa ou ruim. Então quando você, vamos dizer, está em baixa, dificilmente você vai captar coisas boas. Apesar que o alto sempre vem em nosso socorro e emite. Mas você vai conseguir se ligar com coisas naquele nível que você está pensando. Por isso que eu falei, quanto mais você se eleva interiormente, espiritualmente, e se torna mais merecedor, a possibilidade, a probabilidade de vir coisas do alto para te ajudar, para te orientar, é maior. Né? Então, e assim, você falou, a gente tem que... Eu vou falar até uma coisa, espero que alguém que esteja ouvindo transmita isso para alguém que esteja em situação de depressão ou pensando em suicídio, tá? Quando você fala em ondas de transmissão do pensamento, em telepatia, que o futuro da humanidade será essa, pode ver que quase todas as pessoas que tentam suicídio e graças a Deus não chegam até o final, né, sobrevivem, elas sempre escutam ou percebem via pensamento alguém falando, você não vale nada mesmo, pula, atira, você não serve para nada. Você está com um serviço de telepatia muito grande, só que você está ligado a quem não deveria estar ligado, entendeu? Agora, geralmente aí vem a intervenção divina, quando a pessoa merece,
algo mais forte que como se quebrasse aquele encanto. E a pessoa sai, principalmente se nesse momento ela se ligar a Deus. Então, e você falou uma coisa... Se alguém estiver na situação assim, que vem sempre na mente dela, você não vale nada mesmo, você não presta, se mata, você só dá trabalho para os outros, faça prece, cai fora desse nível de pensamento, peça a Deus, que aí virão pensamentos que irá reconstruir você, essa pessoa, né, para outras conquistas futuras. Parece que e olha que interessante o link que você faz. Você fez um link interessante e é isso mesmo, é só a gente analisar. Se a consciência ela é antes da intuição, que é a análise e deixa eu sempre esqueço e raciocínio, razão e análise, razão e análise. Para eu poder saber, como é que eu sei que eu estou vibrando bem e bom? Muita gente pergunta, né? Mas o que é na vibrar na é só fazer o que é bom, o que é ruim. Mas às vezes a pessoa, por exemplo, aí abre uma controvérsia, né? Motel, bebida, muitos parceiros, uma promiscuidade, né? Ouvir essas músicas de baixo nível que só ostenta bebida, traição e vitimismo. Sim. No meu ponto de vista, que estudou, que sacou, que olha, que observa, que tem o poder de analisar criticamente e já chegou nessa questão da intuição, olha e fala, isso não é vibração boa. Mas para as outras pessoas, acho que imagina, não tem nada a ver, é uma música, é uma cerveja, né? É só sexo, eu estou usando camisinha, enfim. Então, muitas das vezes a pessoa vai até depender do que ela julga ser padrão vibratório baixo ou alto, conforme a razão e a análise dela. Tem tudo a ver, Sérgio, o que você falou. Sim, exatamente isso. Mas como você sabe se você está certo ou errado? Entendeu? Se quando eu já fiz essa pergunta para mim. Eu já fiz a pergunta para mim, como que eu sei mesmo que eu tô, e para qualquer coisa, que eu tô certa, tô errada. Quando eu começo a fazer análise criticamente, falar, não, eu tô fazendo isso, mas isso me dá bons resultados. Estou fazendo aquilo, não estou prejudicando ninguém. Estou fazendo não sei o que, as pessoas estão se beneficiando com isso, a minha vida está prosperando. Então eu não estou errada. Então, você falou coisa, o que acontece quando você determina os resultados do que você faz? Então, assim, Exatamente. A vida é lógica. A vida é lógica. É pura lógica. Então, assim, eu não quero... se eu quero comer maçã, eu tenho que comprar maçã, tenho que pegar maçã. Né? Não vou pegar abacaxi e querer morder o abacaxi com gosto de maçã, entendeu? Então, a vida é lógica. Ah, mas pode ser um abacaxi trans. Quem sabe? Né? Aí, quem sabe vai resultar. Que nem o Chaves, né? O Chaves antigamente, lembra? Suco de tamarindo, que parece limão, mas é de tangerina. Lembra desse episódio? Ai, meu Deus. Tem que brincar, Sérgio, porque a gente tá caindo tudo. Tem que brincar, porque senão o negócio fica pesado demais. Não, mas o lance da intuição, você falou de alienígenas, tá? Você já deve ter visto, ouvido histórias que pessoas que às vezes tiveram contato com o ET, que ele não sabia porquê, mas o ET lia o pensamento dele. Já ouviu alguma coisa assim? Eu estudo essas coisas. Então, por quê? Porque eles já estão mais evoluídos. Nós caminharemos para isso. Então, chegará um tempo que, para eu conversar com a Tatiana, preciso abrir a boca e falar. Entendeu? Pelo poder da mente desenvolvida, eu vou me ligar com o pensamento da Tatiana e eu vou transmitir para ela mensagens e ela para mim. Hoje assim, a gente consegue só, como você falou, por sintonia, né? Apenas sintonia. Ainda, né? A sintonia é igual a um rádio ou uma TV, minha amiga. Você coloca lá, 107, um exemplo. Qual que é a... 99,9. Né? Fazer o jabá. Eu já dei umas entrevistas lá. Legal. Isso. O Renato. E legal. Eu gosto do pessoal de lá, eles são muito bacanas. E então, você, para
ter o contato com essa rádio, você vai ter que no seu aparelhinho sintonizar nesse 99, 99,9, entendeu? Isso. Se você colocar no 97, vai pegar outra coisa, Uhum. entendeu? Então é sintonia exatamente de onda mesmo, são ondas sonoras, eletromagnéticas, de luz, tudo tem que ter sintonia. Perfeito. E E aí, a parte moral é a mesma coisa. você falou lá na primeira entrevista sobre o moral, você falou mais coisa, que tem que ter Sim, esqueci de moral. falar isso. Isso é O importante. tripé da intuição, né? Então, você tem Isso, o que ter tripé a da intuição. evolução biológica, tá? Que é o corpo, né? Evolução psíquica, que é a sua capacidade mental, desse refinamento que tem, dessa interação e sintonia. E o terceiro importante é a evolução moral. Lembra do Sim. velho ditado, Deus não dá asa à cobra, entendeu? Então, à É, medida que você se torna melhor, você vai tendo mais, vamos dizer, superpoderes, é entendeu? verdade. A Então, companhia é tudo, né? é E tudo. primeiramente assim, a gente fala em limpar. Não, a gente tem que limpar nossas companhias, limpar quem a gente segue, o que a gente ouve, o que a gente come, ok. Mas a gente também tem que se limpar, porque quando você falou de evolução biológica, a evolução biológica, ela não é da espécie, ela não é só da espécie, né, que foi evoluindo, as crianças nasciam com olhos fechados, agora ela já nasce até falando, né, já nasce com dente, né, tem essa evolução mesmo, mas também tem a nossa evolução da gente ir cuidando do nosso corpo. Por exemplo, eu estava numa luta de comer fruta. Sérgio, eu não gosto de fruta. Você acredita? Não como. Eu ficava no chocolate, eu ficava não sei o quê. E aí, começando o autoconhecimento, começando a... Não vou tomar esse remédio, vou usar o óleo essencial. Não vou tomar, não vou ficar com dor de cabeça, eu vou comer... Aos pouquinhos eu fui fazendo um movimento, não tirei nada. Fui só incluir algumas coisas. Hoje, eu até fruta como espontaneamente. Eu estou falando isso porque eu tenho que dar parabéns para mim, porque é um esforço. E esses dias eu estou orgulhosa, é um esforço. E assim, eu vou comer pão. E eu adoro pãozinho de queijo, pão, café, né? Eu falei, não, Tatiana, você precisa comer fruta. E assim, foi na base da disciplina, da obrigação. E aí, quando eu cortei o melão, assim, eu fui cortando o melão e eu fui ficando feliz, assim, nossa, que legal, não tô com raiva de cortar o melão, né? Eu vou comer. E aí eu comecei a comer e falei, nossa, se eu preciso de doce, de energia, quando eu tô precisando de TPM menstruada, a mulher precisa, eu ia no chocolate. Não vou no chocolate hoje, vou no melão. Mas depois eu vou no chocolate, entendeu? Então, fazer este cuidado com o corpo, aí se limpando, e aí essa graduação para a intuição vai acontecendo também, né? Sim, como eu te falei, tudo é lógico, Tudo é Tatiana. Quanto lógico. mais o seu aparelho biológico estiver em ordem, né, É, mais fácil vai ser você captar as coisas sutis, os sutis, pensamentos, exatamente. as ondas, tudo, entendeu? Então, uma dica também para as pessoas, o seu nível de pensamento é difícil hoje em dia, mas procure ter pensamentos mais positivos do que negativos, porque você É, acaba também atraindo, se ligando a coisas que não são boas, e isso prejudica a sua vida. Aí você, poxa, é, para mim não dá nada certo, para o fulano dá. E não, a gente também tem que pensar uma coisa assim, nem todo sofrimento é castigo, entendeu? E nem toda vitória sim, material é porque você está em dia, entendeu? sim, Você tem que ter um verdade. equilíbrio, porque Um muitos equilíbrio. dos sofrimentos são necessários para você crescer. A maioria, na verdade, né? Não são. E essa clareza espiritual, ela dá esse conforto pra gente, sabe? Eu tô passando por um processo muito forte, assim, emocional, todo mundo tá passando. Quando a gente entra numa jornada de verdade do autoconhecimento e resolve um problema, vem outro, né? É o tempo todo assim. Fica até Deus, até ajuda, tá bom, vai, fica aí uns 6 meses. Eu já percebi, já quer ver daqui a 6 meses vai vir problema. Tá muito certinho, tem alguma coisa, vou ficar de olho. Mas é isso, é para se limpar, né? E aí eu perdi o que eu ia falar.
sei Você está lá. falando esse negócio do corpo, né? Que está falando de sofrimento, que nem Ah, do o sofrimento às sofrimento, vezes é isso. castigo. E aí quando você, exatamente, aí quando você está ligada na sua espiritualidade, está utilizando a sua intuição, a glândula pineal aqui tá limpa, né? Enfim, encircando as energias, fica muito mais fácil desse processo árduo do autoconhecimento, quando você tem que passar por uma situação, fica um pouco mais leve, né? Sim. E que você passa com mais tranquilidade. Quando você está, assim, mais ligado ao alto, que eu acho muito importante. E eu não estou falando de religião, estou falando de Sim, religiosidade, tá? Contato com o Criador. espiritualidade. É, E você sabe que tem a, alguém ou algo que está ali, que pode te socorrer, isso te dá uma força muito grande, faz com que você siga em frente e não tenha medo, entendeu? O grande exato. problema da civilização hoje, que está tendo excesso de suicídio, nós estamos em setembro, né, mês do Da prevenção. Da prevenção, né? prevenção não, Setembro da amarelo, é consciência. isso? É. Então, o que, que acontece? É, foi, como eu te falei, do materialismo, que há uns 200, 300 anos foi implantado no planeta, isso daí se destrói o futuro das pessoas. Então, o que, que a pessoa quer? Ela quer viver ao máximo, né? Se exteriorizar ao máximo, então tem que ser famoso, inteligente, bonito, tem que estar malhadão, tem que ter um bom emprego, tem que ter muito dinheiro. Por quê? Porque depois acabou tudo. E aí o que acontece? Um ou outro consegue essas coisas, a maioria não consegue. Aí a pessoa começa a entrar em depressão, aí a pessoa caminha para o quê? Para o suicídio, porque ela não vê horizonte. A gente tem que saber que existe um Criador, alguém que guarda a gente, que socorre a gente e que a gente tem onde se pegar. E outra coisa, fisicamente falando, cientificamente falando, eu sempre bato nessa tecla. O nada jamais vai gerar alguma coisa. E alguma coisa jamais vai se transformar em nada. Em outras palavras, o Sérgio, Boa. a Tatiana, ou quem quer que seja, sempre existiram de alguma forma e sempre existirão de alguma forma. Então, a morte é apenas uma virada de chave e depois você volta, né? Então, É. quem pensa em dar cabo na vida, pensando que vai se livrar dos problemas, vai aumentar, Hum. assim, N vezes os problemas. Em outras palavras, é fria. Não entra nessa que é fria, Para tá? quem crê em reencarnação, vai ter que começar tudo de novo. E Tudo de estudando novo, o que a gente situações está piores. estudando, são pessoas que serão exiladas do planeta Terra, né? Sim. Nesse momento, já que você entrou nessa parte, Ai, que bom que você estuda isso, que às vezes eu estudo, eu falo com alguém, e aí fala, você tá maluca, difícil de as pessoas estudarem isso aí. Falou, tô maluca, gente, eu só acesso umas coisas doidas, que vocês que são doidos que deviam acessar. eu até brinco com a minha esposa, né? O que acontece? É, para as pessoas que desconhecem, vão jogar história. Eu gosto de jogar história porque desde Embasa, a né? civilização egípcia, os hindus de 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, eles já tinham um conhecimento, uma ciência já avançada para a época. Mas como É. pode? Se você for no Egito hoje, o egípcio de hoje não tem nada a ver com aquele de 3, 4.000 anos atrás. Por quê? Porque aquele pessoal, eles viviam em um planeta que já estava evoluído como a Terra está agora. O que acontece? Evoluído cientificamente, materialmente, só que esses não estavam bem moralmente. Aí o que acontece? Tiveram que ser trazidos aqui para a Terra para pastar um pouco, né, quebrar pedra para fazer pirâmide, para depois se melhorarem e retornarem. Por isso que esse povo não está mais por aqui, a grande maioria. E na Terra está acontecendo isso nesse momento. Todas as portas estão abertas. Você pode fazer o que você quiser. Parece que você tem total liberdade. Está acontecendo duas coisas.
você está optando por o caminho que você quer, né? E você está colocando o seu futuro ali. Então, eu até brinco, aqueles que estão fazendo, desfazendo, judiando, prendendo, toda a maldade que está existindo agora, tá? Infelizmente, grande parte dessas pessoas vão ser levadas para um outro planeta, começando, tá? Numa fase ainda rústica desse planeta, e vão ter que quebrar pedra para fazer pirâmides nesse planeta, entendeu? Brincando, tá? Uma metáfora. Ou se, eu até brinco, né? Para os mais maldosos, o cabo da marreta vai ser pequeno ainda. Então, nós estamos nesse momento importante. A Terra está sendo limpa e já tem espíritos que já não retornam mais para a Terra. Sim. Tá? Então, é nossa última encarnação, na verdade, né? Como este corpo, assim. E é interessante, e aí é isso, para a gente poder entrar na quinta dimensão. E aí, gente, vão estudar astrofísica, vão estudar essas coisas, vão saber, para entrar na quinta, que já entrou, né? Na quinta dimensão, o nosso corpo está sendo ativado, as outras hélices do nosso DNA, né? A gente foi retirado, né? Você estuda isso, você sabe? Você estuda isso, né? Eu vou entrar nesse mérito, eu vou te falar de dimensão, tá? Você estuda essas coisas ou não? De toda forma, ativando ou não ativando, a gente precisa cuidar do nosso corpo para a gente poder receber todas essas energias, né? Que por conta dos flashes solares também a Terra está recebendo. Por isso está dando um monte de gente com gripe, com dor de cabeça, com coceira, o corpo está graduando. A ressonância Schumann mesmo, até um pouco tempo atrás eu nem sabia que existia isso. Né? Que a Terra vibrava em 7 Hz, já bateu 200 e a média agora é chegar nos 50 e ficar, né? E tem dias que está 80, dias que está 40, mas está se aproximando do que vai ficar, que é de 50. Por isso que a galera tá com esses BOs todos. Aí tem uma amiga que fala, ai, tô com palpitação no coração, dor de cabeça. É Covid? Que Covid, menina? Vai descansar, vai estudar, vai ler um livro que passa. Não é verdade? Sim. É sacar também que o nosso corpo tá se ajustando para essa nova terra, que inclusive está na Bíblia. Sim. O Evangelho, a Bíblia já avisava desse momento. Já avisava. Apocalipse. Na verdade, quer dizer revelação, né? Revelação. Revelado. Inclusive, as nossas estão sendo expostas, exatamente. Quem acompanha política e geopolítica, claro que não na mídia marrom, né? Vai saber certinho. Só que aí, é isso que é interessante. Esses dias caiu a ficha para mim. Se está aparecendo a revelação apocalipse pelo mundo da política, das finanças e por aí vai, a nossa revelação para o outro, para nós mesmos, também está acontecendo. Tudo é geral. Tudo tá é geral. E esses dias eu me peguei sacando uma coisa em mim que eu falava, gente, eu não sabia que eu fazia isso desse jeito. Por que eu faço isso? Então vamos nos limpar, Tatiana. Mais uma para tarefinha do autoconhecimento, né? Porque a gente, é o que você falou, a gente só olha para o externo, né? E não olha para dentro. Falar do quê? De dimensão, eu vou te falar uma coisa. Dimensão, é legal, vamos falar. Eu vou te falar dimensão. Existem 3 dimensões. Dimensões começam pelas espaciais que a gente conhece. Linha, liga um ponto ao outro. Superfície, que é um ponto ligado em todos os pontos. E volume, que seria todos os pontos e perpendiculares, que formam o ambiente. É como se fosse o chão, seria um risco, seria a primeira dimensão, o piso aqui é a segunda dimensão, esse cômodo é a terceira dimensão. A quarta dimensão, que na verdade seria a primeira de uma outra trindade, é o tempo. O tempo seria o quê? Aquilo que eu te falei. É a onda, o período de percurso da onda. Um dia, essa onda vai se transformar e vai ser quem? A Tatiana, o Sérgio, tá? Vai formar o espírito. Ao momento que forma o espírito, aí se nasce a quinta dimensão. Então, a consciência análise é você, que é a quinta dimensão.
Então, o tempo, a consciência, já é uma dimensão conceitual, já não é mais uma dimensão espacial. Dimensões espaciais não passa de 3. Não existe dimensão assim, volumétrica ou espacial, não existe. Todas elas terminam na terceira. A sexta dimensão é isso que eu estou acabando de falar aqui na live para você. É a fase de você passar para intuição e síntese, ou superconsciência. Então, esta é a sexta dimensão, que já é a terceira dimensão conceitual. Ou seja, virá depois disso, quando a gente evolui muito, 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 mais uma trindade que a gente nem imagina como que é, entendeu? Então, não se apegue muito a quando as pessoas falam, não, tem que ser terceira dimensão, quarta dimensão, com todo respeito, existe muita viagem nisso, sabe? Então, cientificamente, seria isso. Então, nós somos o produto que seria da quinta dimensão, ou seja, a consciência. É a segunda dimensão conceitual. E a quarta dimensão? A intuição, já ouvi dizer que a intuição não vem dar, mas ela pode vir na quarta dimensão, que a quarta dimensão é o momento que a gente sonha, que o nosso corpo se desprende, nosso espírito se desprende do nosso corpo, fica ligado no fio de prata e vai por aí. Tanto é que muitos recebem intuição no sonho, e o sonho é a quarta dimensão. É isso? Então, isso daí... E na terceira se materializa. É isso? Isso daí, a gente pode falar de dimensão nesse caso aí, isso daí você está entrando em outro campo vibratório. É diferente do sequencial da dimensão. Você pode falar de usar o termo dimensão, tá? Porque dimensão é como se fosse uma medida, alguma coisa assim. Mas nesse caso, quando você dorme, que você se liberta, o espírito se liberta do corpo ligado pelos fios de prata, e você tem a sua consciência ampliada, por quê, Tatiana? Porque você está se deslocando da matéria. A matéria te bloqueia muito. Então, você começa a, vamos dizer, caminhar vagar por lugares que você estão aqui, vamos dizer, paralelos a esse, em outro nível vibratório, tá? Que a gente com os olhos não consegue ver. Muita gente às vezes consegue, tá? Tem pessoas, eu vi o fulano de tal que já morreu. Essa pessoa consegue ver o corpo perispiritual daquele ser que já se foi, só tirou a carne. Então, ele consegue visualizar aquilo. Nem todos têm essa capacidade. Assim como, às vezes, ouvir, né? Às vezes, como eu falei, da telepatia. A telepatia é possível de vivo para vivo, de vivo para morto, de morto para vivo, de morto para morto, entendeu? Porque de alguma forma esse ser existe, ele não acaba no nada, entendeu? Então, sim, porque tudo é energia, né? É a energia que forma a matéria. E eu vou te falar uma coisa, é papo de doido que eu vou te falar, mas é isso, eu sou doida mesmo. Então lá nas minhas meditações, os meus mantras, tal, bonitinho, eu aplico barras de Axis, você já ouviu falar? Já ouvi falar. Eu aplico. E aí, quando eu aplico na pessoa, eu também recebo, e são compreensões, né? Porque parece que descola o tampão aqui da nossa cabeça, a glândula pineal fica limpa, enfim. Então, nesse momento, fiz as barras, tá, não sei o quê, e aí, daqui a pouco, eu começo a ir para um lugar acordada, Sérgio, tô acordada. Olha só que louco, eu nunca vou esquecer disso aí que eu vou contar. Fui tomar banho e de repente tô lavando a cabeça, as barras aqui já gritando, né, que são os meridianos já, a bioeletricidade ocorrendo, eu tô tomando banho e fiquei assim, nossa, deixa eu tomar banho logo, que eu preciso, juro por Deus, que eu preciso alimentar os porcos. Eu falei em voz alta, aí eu parei, falei, que foi isso que eu falei? Como assim? Eu tenho que tomar banho rápido para alimentar os porcos? E eu falei, meu Deus, eu preciso guardar essa informação, porque eu acessei alguma coisa. E naqueles segundos, naquela fração de segundos, montou-se um cenário para mim. E eu não era uma mulher, eu era um homem, tomando um banho, falando. Aí logo eu voltei.
E aí eu só percebo que eu fui para esse lugar, que eu tive esse pensamento, quando eu volto e percebo que eu falei isso. Falei, caramba, que coisa doida. E aí eu fui percebendo, isso foi acontecendo. Então, quanto mais eu vou estudando, eu vou sacando isso e vou fazendo meus autoconhecimentos, eu meio que estou conseguindo acessar outras dimensões. Isso é uma outra dimensão, não é? Um outro tempo. Pode ser eu mesma, numa outra vida. Então, aí que eu ia falar, isso daí você pode ter liberado na sua mente informações do seu passado, em algum passado que você foi do sexo masculino, entendeu? Mas não pode ser do futuro? Se é uma linha do tempo só, pode ser. Então, pode ser futuro também, mas pode ser às vezes alguma coisa que você viu do seu passado também, que foi liberado. É assim, lembra que eu te falei? Doido, né? Coesão, tudo. Quando chega a vida, todo contato que tem a vida, no começo, no início, todo contato externo é registrado. Então, desde lá até agora, tudo que a gente faz fica registrado na gente, tá? Só que isso daí fica de alguma forma eletronicamente, eu não sei explicar como, tá? Mas toda a experiência fica registrada. Então, nós somos um baú de informações ambulante. Então, tudo que a gente passou há 10, 20, 30, 50, 1000, 2000, 3000, 1 milhão de anos atrás, tudo está registrado no ser, tá? E então, às vezes, dá esses, vamos dizer assim, vem à luz, à tona, esse tipo de informação. E veio várias vezes. Ou também você pode, como eu falei, ver alguma coisa de futuro também. Eu vou falar um caso intuitivo de futuro, né? Que é bom para pessoas. Antes dessa empresa que eu trabalhei, que envolvia negócio da Honda, eu trabalhei em outra empresa química. E eu trabalhava de turno, eu ia trabalhar entre as 4 da tarde naquele dia. Aí 2 horas da tarde veio na minha mente assim, vi um clarão, assim, na mente, né? E fogo na fábrica. Aquilo me apertou o coração. Eu fui trabalhar, na hora que foi 6 horas da tarde, escutei um barulho, um clarão, saí assim da porta do laboratório, tinha lá, fogo na fábrica, pegou fogo na fábrica. Quer dizer, eu antecipei a informação em torno de Antecipou a 4 informação. horas. Então você entrou na linha do tempo, do futuro. A intuição, e é isso, é você acessar a linha do tempo do futuro. Exatamente. Na verdade, você sai do tempo e do espaço. Esse que é a... É verdade. Entendeu? O tempo e o espaço, eles é como se fosse absorvido. Verdade. É complicado. Vou contar um outro caso. Tinha me separado e a casa estava à venda. Então tinha um corretor falando com o ex. E o corretor não passava para mim a informação. Passava só para ele, aquele corporativismo masculino, não sei o que, tá. E aí eu sentindo, mas tem alguma coisa errada, tá demorando demais, ninguém vai lá ver a casa, a documentação tava enrolada. Eu falei, meu Deus do céu, me dá uma orientação, o que eu faço, né? Comecei a ficar preocupada. Fiz uma oração e fui dormir. Nada aconteceu. No dia seguinte, aconteceu. Aí o sonho era, alguém me dava uma banheira, sabe aquelas banheiras de plástico que a gente dá banho em bebê? Sei. Alguém me dava aquela banheira branca, cheio de cocô. Nossa. Assim, aquela meleca, sabe? Assim, Nutella, passando Nutella na banheira toda, assim. Aí alguém me deu essa banheira e falou assim, olha, essa banheira aqui é pra você. Só que antes de você usá-la, tomar banho nela, ela significa antes de você se refestelar, você vai ter que limpar essa sujeira que outra pessoa fez. E eu acordei. A hora que eu acordei, eu pensei, estão fazendo coisa errada comigo nessa casa que eu tô vendendo. Na hora, liguei pro corretor. Escuta, o que tá acontecendo? Já faz tanto tempo, ninguém me liga, não tô sabendo de nada. Não, eu falei pro seu ex-marido, não sei o que. Eu falei, não tô sabendo. Inclusive hoje vai ter uma reunião com ele, com o gerente do banco, com a assessora da Caixa e com o comprador. Beleza. No mesmo dia que eu fui na reunião,
Olha só, que eu fui na reunião, uma amiga me falou, Tati. Aí não, eu falei, tem reunião, não tô sabendo dessa reunião, então eu vou na reunião. Fui na reunião, botei o celular para gravar, falei, ó, como vocês negligenciaram aí as informações, vou deixar tudo gravado aqui, porque eu tenho que saber da verdade. Botei o telefone gravando e o dito cujo não foi. Mas não tem problema. Resolvi ali que eu saquei. Então, olha que situação. E no dia, uma amiga minha ligou e falou assim, aí lá, qual foi a sacanagem? Que o comprador já estava morando na casa e eu não sabia. Olha isso. E eu não sabia. Então eu fui passar da perna. Agora eu já nem sei se aquele valor que eu vendi na casa, cada um recebeu uma parte, já não sei mais se não existe um outro contratinho de gaveta que eu não fiquei sabendo, né? Aí já é uma outra história, né? Mas a questão é, aí no mesmo dia que eu pedi a orientação, veio a minha amiga falando, Tati, já tem gente morando na sua... Que legal, fiquei feliz, você vendeu a casa. Já vi até gente morando lá, já mudaram até a fachada da sua casa. Eu falei, não acredito nisso. E aí, nesse dia, eu fui na reunião, passei em frente à casa e a pessoa estava lá morando, lá sem eu saber. Então, você vê, olha que situação grave, que eu só soube da sacanagem por sonho. Então, se eu não dou bola para o sonho e não interpreto, e não faço as ligações que eu pedi, e aí aquela coisa, a gente pede para Deus, recebe a resposta e não se liga que recebeu a resposta. Eu não pedi para Deus? Não veio naquele dia, veio no outro dia. E veio numa banheira desse jeito. E na hora eu falei, opa, é a resposta do que eu pedi, é a casa lá. E no fim entrei, limpei a merda toda ali, e a casa, e eu fiquei sabendo da merda maior ainda, mas pelo menos eu fiquei sabendo da verdade. Então olha a importância, né, de você se ligar naquilo que você pede e se ligar na resposta. Sim. A capacidade é que eu falo, a intuição, ela traz muita informação para muita informação. A gente tem que estar apto a recebê-la, isso que é importante. Agora vamos falar sobre as mães. Por que que as mães e as mulheres têm mais intuição do que a maioria? Bom, primeira coisa, mulher é muito mais sentimento, concorda? É mais... Sim. Eu sempre uso esse exemplo. Se você imagina que vai no casar, entra numa festa, tem várias pessoas lá. O homem, ele vai ver, vai olhar, vai ver fulano, ciclano. Agora a mulher, ela vai entrar, ela vai saber o detalhe do vestido de cada mulher que está lá, se está usando brinco, sapato alto. Ela é muito mais percepção. E ela percebe o ambiente, né? Não só as pessoas, as coisas. Ela sente a ambiência, Então, porque a mulher geralmente tem a característica mais sentimentos, tá? Então ela está mais ligada na sutileza das coisas. Sim. Isso não quer dizer que ela é mais intuitiva que o homem, mas essa característica dela facilita e ajuda isso daí. Ela é mais observadora, ela percebe mais as situações. E então faz isso. Quanto à mãe, ela está ligada aos filhos. É como se você tivesse seu pensamento, imagine que seu pensamento fosse um radar, tá? É mais ou menos isso. Então, os seus filhos, seus entes queridos, estão dentro da área desse radar. E qualquer coisa que acontece com algum deles, geralmente aquilo mexe com a mãe. Aquela informação, aquelas ondas chegam até a mãe. E ela sabe se aquilo é bom ou ruim. Entendeu? Então, ou quando a mãe fala assim, filha ou filho, não faça isso que eu tenho um pressentimento que não vai dar certo. Aí os filhos são obedientes, né? São tudo cabeça. Geralmente são obedientes. Faz e se ferra, né? E se ferra, exatamente. E demora para aprender. E demora. Mas você vê que aí o tempo e o espaço já era. Como que ela percebeu isso? Aí isso volta lá no começo. Como que um profeta da antiguidade viu o que iria acontecer no futuro? Você tem que sair do tempo e do espaço. O tempo e o espaço tem que ser absorvido para você poder fazer isso. E você só consegue, já é a sua fase, o eu, o espírito, né? E o que facilita essa parte no corpo material seria a glândula pineal, seria a antena para essas informações. E a gente precisa limpar essa glândula pineal. E sabe uma coisa que estraga a nossa glândula pineal, que fecha? Pasta de dente,
É o flúor. né? Flúor, né? Tem, o pessoal fala. E aí tem uma dica assim, ó, de uma bolsa que faz desenvolve produtos naturais. Ela abandonou a pasta, eu também. Faz 2 meses que eu só uso óleo de coco para escovar os meus dentes. Não uso mais pasta. É bom? Ou não dá mau cheiro, limpa bonitinho, dá uma clareada no dente. Não, então o que acontece lá? Então o que ela falou? Normal, né? Enxágua a boca, escova, normal, com a escova, né? Escova a língua, a maioria não escova a língua, lava a escova. Eu também. Eu terminei com um homem maravilhoso, gostosíssimo. Quando ele foi me beijar, aquela língua branca, eu falei, Ania. Não beijei. Deixei ele na mão. Que nojo. Língua branca não é, tem que ser língua assim, ó. Rosinha. Ó. E aí, escova, lava, põe um pouquinho de óleo de coco, mas é pouca coisa. E, meu, vai que vai, não fica cheiro, não fica gosto, nada. Faça isso pra você ver. Óleo de coco virgem, extra virgem, sei lá o quê. Muito bom. Então, e tem que tirar flúor no dentista, eu já não deixo de colocar mais. Não uso aqueles flúor, nunca usei aqueles flúor que mancha o dente pra caramba, né? E a gente começar a não beber água mineral, né? Que não é mineral, usar água de garrafinha. Tem coisa ali. A gente sabe, né? Sim. Mas tem coisa que você pode, vamos dizer assim, ultrapassar essa barreira é quando você, durante a conversa, quando você pensa, você coloca a mente para trabalhar, né? Então você vai superando esses detalhes físicos. Né? E eu também vi, estudando isso, massagear também aqui e a glândula pineal, que estão ligadas, né? Aqui da intuição, o chakra 6 e o chakra 7, né? Aqui os dois. Massagear vai também desobstruindo também. Sim. Então, aí são conhecimentos esporádicos. Tem um monte de coisa para fazer, né? Ô Sérgio, cita uma parte super legal do seu livro. Você tem uma parte preferida dele? Você tem ele aí? Tem. Ou que você lembra de cabeça, não precisa nem ler. Ou você fala, tá na página tal, aí eu já leio para você. Você tá com ele aberto aí? Não, né? Não, o meu tá... Não. O meu não tá aqui, esse daqui tá embalado ainda, eu peguei só para te mostrar aqui. Se você lembrar de alguma coisa específica, eu abro aqui e leio para você. Ou você fala, tem alguma parte importante? Não, claro, Olha, tem várias. O que eu tenho uma parte, eu não lembro a página que é que eu dou dica para profissional. Isso, vamos entrar nas dicas. Muito bem. Então, tipo assim, que você tem que, a gente está falando de conhecimento, conhecer ao máximo, mas não se matar por isso, entendeu? Você tem que pegar Verdade. informações, nunca, por exemplo, eu sou químico, sou músico, nunca pegar só coisas da sua área, abrir o máximo leque possível, mas também não se martirizar por isso, porque hoje a gente, graças a Deus, tem acesso a muitas informações. O importante é você saber buscar. Verdade. Na vida, você terá várias pessoas do seu lado. O respeito a elas, numa ordem de você querer galgar cargos melhor, é melhor você fazê-las amigos do que você pisar sobre elas, entendeu? Então, você sempre vai ter alguém para te ajudar. E, Tatiana, é que eu escrevo tanta coisa que eu acabo esquecendo. Mas vai para as dicas. Então, vamos finalizar então. A pessoa que precisa entender e trabalhar a intuição, o que ela tem que fazer? Quais são os 3 pilares mesmo e os exemplos? Bom, para você trabalhar bem a intuição, primeira coisa é você começar a olhar para dentro, dar atenção a você mesmo. As coisas que chegam até você. A pessoa, o que é um pensamento meu, o que é uma intuição? Geralmente a intuição vem com um pensamento mais rápido, a informação vem completa e é um pensamento geralmente mais forte, tá? E é claro, né? Não tem dúvidas, né? É claro. E eu até digo que a intuição ela é sustentável, porque ela é ecológica, faz com que você consiga dar passos mais largos com menos
gasto de energia, de dinheiro, de tempo, de Verdade. tudo. É Entendeu? Alguns econômico em todos os sentidos. em todos os sentidos. E é sábio, Verdade. tá? Verdade. Então, primeiro, você tem que se refinar interiormente para isso, se conhecer, e geralmente é bom você estar num bom astral. Um bom astral você consegue, a prece é o melhor remédio para isso. Porque quando você faz isso, você se limpa de coisas ruins, tá? É. Você se integra a coisas melhores e E maiores. dá para Fica mais fazer prece de fácil. tanto jeito, né? Dá para orar, dá para ouvir música, dá para meditar, né? Dá para ouvir os mantras, tem tanta coisa. Tanta Ouvir enquanto coisa, você não importa. dorme, Sim, né? aquilo que for trazer calma para você que é o É, importante. Não existe uma é, receita, ó, é. faça isso porque é isso. Tá? Aquilo que vai te trazer paz e equilíbrio. O Exatamente. equilíbrio é muito importante. Às E vezes é aí as mexendo com a informações planta, chegam. às vezes é brincando com o bichinho, Sim, né? Caminhando mexer na com grama, planta é dando ótimo. risada, Sim. né? Reunião com as amigas para conversar, né? Tudo isso faz parte. Ó, eu vou falar uma coisa, parece até brincadeira. Minha Hum. esposa quebrou o pé, eu tive que fazer o serviço da casa. E eu não tenho, eu faço, eu lavo roupa, lavo louça, não tem problema. Mexo com a hortinha que a gente aqui tem no fundo. E às vezes lavando roupa ou uma louça, aí você faz aquele serviço mecânico, as ideias vêm que você não imagina. Vem, é. Tá? Porque você está Por isso fazendo que negócio a louça mecanicamente. terapia é tão bem utilizada, Sim, mas vem muita coisa né? assim. Ou às vezes É. a pessoa no banho, mas você tem que estar com a É, mente ligada. tem que estar com a mente limpa, beleza. Então, estudar coisas diferentes também, né? Sim, É, importante, importantíssimo. ativa o cérebro, né? Te dá Sim, além de te dar autoconhecimento, você fica cheio de repertório para conversar com as pessoas, né? E não fica um bananão aí na vida, achando só que é TikTok e hambúrguer na vida, e né? questione tudo aquilo que você lê também, ou for ver, ou conversa, que tem muita coisa que o pessoal viaja, tá? Então tem muita Tá. coisa que parece mirabolante aí que nem não é bem aquilo não. Então, e outras coisas. Não existe muita mágica ou técnicas para você crescer. É a sua evolução moral. Aí você vai ascendendo a coisas melhores, tá? Porque não tem como uma pessoa defender um monte de coisa errada que só prejudica a população e a si mesma. Eu não vou nem enumerar aqui para não criar problema de militância, mas a gente já sabe o que a gente está falando. E coisas para a própria vida, né? Não tem como a pessoa ser torta na vida, ter valores, machucar, ser covarde, fazer maldade, não vai ter intuição nunca, Vai ter, né? mas com o nível daqueles que se levam para o buraco, entendeu? Mas aí não é Já intuição, está. aí já é influência de obsessores, Sim, da situação externa. Aí você fica refém da mídia, você fica refém do amigo que fala, do influencer X, que só porque ele é assim você também vai ser. E aí você vira um bonequinho, correto. né? É um Você tem que bonequinho, fazer de você vira um bonequinho da Matrix, né? você não comanda a sua vida, Não você é comandado por comanda a ela. sua vida, comandado. Por gente que é comandada Então, por gente ruim ainda. Que legal. E aí, assim, a intuição empresarial, né? Umas dicas, dá dicas assim. Por exemplo, todas as pessoas que eu contrato, eu, eu olho no olho. Se eu sentir, pode ter um currículo maravilhoso, mas se no olhar ali, e meu corpo coçou, eu não sei o que, eu falo, eu não contrato. Você vai dispensar fulano? Olha o currículo do fulano. Eu falo, mas tem alguma coisa aí que eu não gosto. Passa um tempo. E assim com pessoas que eu conheço também no trabalho, viu? sim. Ai, a pessoa é maravilhosa, faz um monte de coisa. Ai, porque você aquilo. Eu olho e falo, tem alguma coisa que não bate. Aí eu costumo dizer que eu coloco ela em quarentena. Sabe assim, antivírus? Sim, Detecta um possível sim. vírus no computador, não sabe o que vai fazer, deixa ali guardadinho, estudando. Aí eu deixo em quarentena. Aí eu falo, nossa, ainda não me convenceu. Aí deixo em oitentena. Aí fica lá, 80 dias. Aí eu falo, não, eu ainda tenho essa cisma, eu saio fora. Eu não falo nada, mas vou me distanciando. E eu uso isso para para os meus negócios, para os meus entrevistados, para os lugares que eu trabalho, e dá muito certo. Por exemplo, a nível de empresa, aqui no Brasil o pessoal não dá tanta atenção. Nos Estados É, Unidos, Europa, Japão, eles contratam pessoas para desenvolver a intuição. Tá?
É mesmo? Já tem coisa, por exemplo, o Bezos, que é dono da Amazon, ele tem toda a informação possível para fazer um negócio, mas ele disse que ele dava a atenção à intuição dele. Um cara que era muito intuitivo, que falava, era o finado Steve Jobs Steve também, Jobs, que desenvolvia aquelas sim. coisas. E eu não sei muito do Elon Musk, mas ele provavelmente é um cara muito intuitivo. As ideias dele é muito inovadoras, É. inéditas, entendeu? Provavelmente é um cara muito intuitivo. Então, assim como outros, se você for fazer uma análise dos grandes avanços da ciência, todos eles aconteceram, a maioria, pelo processo intuitivo. Então, Verdade. é uma Ué, os ferramenta, você próprios observa. discípulos de Jesus, como que eles reconheceram muitas coisas pela intuição, não é? Sim, sim. Percepção, minha amiga, é o futuro. Então, é o que eu te É. falei, voltando à inteligência artificial, ela é muito legal, ela vai te facilitar, mas ela vai te dominar também se você não for esperto, entendeu? Se você não souber Verdade. desenvolver. Aí você. É, porque ela vai fazer trabalhos mecânicos braçais. Então, assim, algumas profissões vão ser inevitáveis. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma criança que foi comprar ingressos para o cinema de uma atendente inteligência artificial. E não parecia. Aquele vidro do cinema, microfone, então parecia uma atendente de verdade. Não era. Olha que loucura. E ela até troco ela devolvia de dinheiro, passava assim. Olha que loucura. Então a gente tem que ficar ligado, porque se a gente não trabalhar outras questões que só o ser humano tem, serão os famosos inúteis funcionais, que eu entrevistei a Ângela W. Lima, que é de Taubaté, ela é headhunter, e ela falou isso, essa palavra, inúteis funcionais. E ó, já tem um tantão por aí. Tem. O Elon Musk falou disso também. Mesmo a inteligência artificial, você, para trabalhar legal com ela, você tem que saber ter conhecimento de como você vai questionar, fazer perguntas, passar os dados para receber a resposta correta. Exatamente. Porque se você não souber expressar o que você quer, ela não vai te entregar. Tem É verdade. você deve conhecer o Walter Longo aí, aquele Sim. fera lá do programa, até estive lá com o Roberto Justo lá. Eu participei de um curso, né? Ele bolou um curso e eu fui um dos professores aí, dei uma aula falando sobre intuição. Ah, E ele fala em dos vídeos dele, né, que a inteligência artificial vai ocupar N cargos, N funções, mas uma das coisas que ela jamais irá superar será a intuição das pessoas. A intuição sempre estará acima de tudo. sempre. Isso eu sabia, mas ele, que é um cara assim, conhecido, ele também já falou isso daí, entendeu? Que legal. Que legal, Sérgio. Você falou tudo que você queria falar da intuição? Tem mais coisa, tem mais dicas para falar? Bom, eu te falei Nesse... do tripé, né, que seria coisas importantes do seu o autoconhecimento, parte moral, É, se ter uma boa ferramenta, e eu é, diria o principal, a intuição será a grande alavanca do futuro, que nós temos que estar sim, desenvolvendo ela, entendeu? Isso é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. sim. Quem não estiver ligado, isso vai ficando para trás, não tem jeito. Mas já está rolando um movimento, né? A galera já está saindo, a saúde está melhorando, as pessoas estão se cuidando mais, a galera está acordando para a política, né? Ela está sabendo pelo menos o que está acontecendo, o apocalipse está vindo para dar essa mexida mesmo, né? Então o povo tá. É aquele, quem não for vai ser retirado, vai ser se convidado a se retirar, Exatamente. né? Eu acredito, tá? Não é o Sérgio que está falando, não estou falando que é premonição nada. Que, sei lá, daqui a uns 50 anos, a situação vai estar bem diferente de agora para melhor. Para melhor. Eu acho que os mais danados aqui, eu acho que já não vão estar mais por aqui. Todo mundo já Ah, já prefere estão. validade. A Já humanidade estão. prefere validade, né? Então, vão quebrar pedra para fazer pirâmide em outro planeta aí.
É isso aí. Sérgio, foi muito legal. Quem quiser comprar seu livro, quanto custa? Onde compra? Esse daí tá 35 intuição e a construção de pensamento está 40. Pode ser pelo Instagram mesmo, Sérgio.intuição. Gente, sensacional. Os dois tinham que ser vendidos como um kit, sabe assim? Leia primeiro esse, depois você lê esse. A hora que Depois você lá, conseguir. é uma tríade, trilogia. Não, mas é uma trilogia mesmo. O primeiro é a É? liberdade da Olha lá. consciência, a construção do pensamento e o homem de barro. Ah, que legal. Então eu vou me comprometer em terminar esse para depois ler esse próximo aí. Muito bom. Tá na minha cama esse aqui, na minha cabeceira. Que legal, adorei, viu? E assim, e é muito legal falar de intuição com cientista, né? Porque a gente acha que, imagina, como assim? Uma coisa, eles não acreditam, imagina, se até já provou Deus, energia, né? Enfim. Então, a gente não chegou a avançar muito, eu falei só aquele exemplo, mas sabe que eu tenho nas minhas obras, mais ligadas à ciência, várias É. coisas que eu vi na intuição e, se Deus quiser, no futuro vão se lembrar dessa época agora que a gente está conversando. Aqui mesmo, atrás onde eu estou, eu fiz uma visão intuitiva, que eu Hum. considero das mais importantes. Se formou, como a gente está com um pouquinho de tempo, falei, tempo já expirou, mas essa é importante. Eu estava aqui pensando o que eu ia fazer, que é a minha área de trabalho, e à esquerda eu vi como se fosse uma holografia, tá? Por isso eu não vi assim um pensamento, mas também não vi como eu estou vendo você. Uma peça assim, parecendo um caroço de peixe, do tamanho de um caroço de peixe, né? Não que era igual a um caroço, mas era uma peça com característica metálica, parecia um bronze meio avermelhado, sabe? E numa parte dele, assim, tinha uma onda eletromagnética, era a cor de lava vulcânica, toda pontiaguda, e ela ia fazendo assim, ela ia encostando nesse objeto. À medida que ela encostava, ela ia fazendo parte do objeto. É como se você enrolasse alguma coisa, sabe? Tornasse aquilo. E aí, eu não sei quanto tempo foi, quantos segundos foi, mas eu vi isso nitidamente. E veio a mensagem assim, como se alguém falasse, é assim que se forma a matéria. Então, eu defendo essa hipótese científica, tá? Isso é uma hipótese científica, que um dia, se for provado, ou se a ciência aceitar, eu falei para você, vai dar um up na ciência. O único jeito de você concentrar energia para se tornar matéria é como se você fosse enrolar. Já viu aqueles rolinhos de lã? Sim, Ah, faz aquela bolinha? É o sim, único jeito e por forma espiral. Então, imagine que você quando você abre a pia do seu tanque, a água não desce, assim, enche já sim. um vórtice. Esse é o É. único jeito que você consegue concentrar energia. Então, isso eu vi e isso mostra que a ciência bate a cabeça como que é possível. Então, isso está nos meus livros, eu defendo isso daí e outras teorias. Então, isso é uma coisa muito importante que lá no futuro, talvez eu não esteja até mais aqui, né? Que eles vão chegar a essa conclusão. E eu falo para você, como falei daquele do nascimento de hidrogênio através de um nêutron, esse daqui também é passível de um prêmio Nobel, porque modificará o caminho da ciência. E isso foi uma das coisas, grandes coisas intuitivas, por isso que eu falo que eu faço ciência com intuição. Por isso tem que ser intuitivo. Não é um negócio para se autotitular. É para chamar a Uhum. atenção da ciência, que existe uma nova forma de você fazer ciência, que você é a ferramenta para isso. E isso é muito importante. É para isso que nós estamos caminhando. Por exemplo, o CERN, lá na. Ô, Sérgio, arruma seu microfone, tô achando que ele tá longe da sua boca. Ai, perdão. Ele foi para trás. Ah, Melhorou? agora. Ô! Ah, Hum. perdão, ele foi para trás, eu não percebi. Você escutou o que Tá eu bom. falei, não? Sim, bem baixinho. Quiser Tá. repetir?
Então, o único jeito de você concentrar energia é ondas enrolando sobre si mesmo. Isso só é possível através de vórtice. Um buraco negro é em tamanho grande, um vórtice que concentra energia. Um tornado na Terra aqui, sabe esse twister que dá? Ele concentra energia, tá? De outra forma. Ué, os chakras não são vórtices? Os chakras são vórtices, entendeu? Que também concentra energia. O coração então, é um vórtice. O universo, ele trabalha assim. Você já liga um liquidificador, aquele abre e fecha sobre si mesmo. Então, há expansão e concentração. Então, é assim que as coisas funcionam no universo. Um dia, as pessoas saberão disso. Eu vi esses dias que o moço pegou o coração que ele imprimiu, que agora tem, né, as impressões. Não foi o coração de verdade impresso na 3D. Ai, peraí que eu preciso botar meu carregador. Né? Estão imprimindo agora. Agora vai ter órgãos impressos na 3D. Já tem, na verdade, né? É que ninguém fala sobre isso. Mas aí ele pegou um coração tipo de protótipo assim, e ele tirou assim, desenrolou. E aí ele falou, o coração não é um motor. Não, aí ele explicou que o que a gente aprendeu que era diferente, ele não era, que a gente aprendeu que ele bombeava, né? Aí ele desenrolou assim, ele falou, o coração é um vórtice que concentra energia. E aí, sim. E aí o que você falou? Os DNA são em forma de vórtice. O átomo, a ciência vai ver isso daí, ele é um vórtice em expansão, tá? Então, as coisas funcionam no universo assim, elas se abrem, se expandem, ela vai até um ponto e se concentra. Uma galáxia é um vórtice, entendeu? Então, tudo isso daí, e essas coisas eu falo e escrevo, né, nos meus livros, estão esse tipo de informações mais detalhadas, vamos assim dizer. E essas visões intuitivas é fazer ciência utilizando o processo mais barato e rápido que tem. O eu, é você. Aí eu estava falando do CERN. O CERN custou mais de 9 a 10 bilhões de dólares. O que? O CERN? CERN, o acelerador de partículas. Ah, sim. O colisor de hadrons lá. O que ele faz lá, eu posso ter a mesma resposta mais rápida do que utilizando aquele equipamento caríssimo. E você vai ver, mais para frente terá mais informações do Sérgio aí quem sabe você... Eu não legal. Posso falar ainda. Não pode falar, tá certo. Sérgio, foi muito legal. Tomara que as pessoas acreditem e usem mais a intuição delas, né? Mas que faça a tarefinha de casa, né? Organizar seu cérebro, né? Trabalhar a consciência, razão e análise. Depois, de novo, razão e análise, consciência, razão que é a intuição. É igual a consciência. E depois, superconsciência, intuição e síntese. Ou intuição sintética. O que é intuição sintética? É você perceber algo rápido e completo, a coisa completa já. A informação completa. A mulher já é assim, os homens nem acreditam. Os homens se ferram porque não dão valor às suas mulheres que já viu o cenário, já contou, e vai na sua cabeça. Aí vai lá, faz e dá errado. Né? Legal, né? Sérgio, que legal, muito grata por participar, muito grata mesmo, espero que você ganhe esse prêmio Nobel aí, olha que legal, você vem falar para mim. E eu vou... Já teve coisa também na área da tecnologia também, mas eu te falei, o importante é que as pessoas enxerguem o fenômeno, isso é importante. Isso. Prêmio, essas coisas, é importante. Deixa para lá. Mas se vier, legal, que bom, você não está fazendo por isso, né? Mas é um reconhecimento esperado, legal, gostoso também, né? Não dá para negligenciar, porque afinal de contas estamos encarnados, estamos vivos, precisamos de dinheiro, de matéria, de reconhecimento, de valorização, né? O ego profissional agradece. Com certeza. Né? Legal, obrigada, viu? Eu vou salvar a live, vou fazer collab, aí você aceita lá, tá bom? Que nem se você aceitou a chamadinha, tá bom? Tá legal.
Tá bom, um beijo, obrigada, viu? Se tiver alguém para indicar também para vir conversar aqui no papo, só indicar, tá bom? Você que está assistindo e quer falar sobre qualquer coisa também, é só entrar em contato que a gente agenda. Obrigada, viu, Sérgio? Se você ganhar o Nobel, você me avisa, tá? Legal. Beijo, tchau, tchau, obrigada. Tchau.